Graças a Deus. Curva a sua cabeça. Peça para que o Espírito Santo de Deus continue a ministrar aos nossos corações esta manhã. Que o Espírito Santo de Deus nos direcione pela sua palavra, nos dê respostas a tudo aquilo que estamos buscando. Que o Espírito Santo ministre ao nosso coração esta manhã, falando a cada um de nós. Senhor, é o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Abra a tua Bíblia no livro de Josué, capítulo de número 1. Versículo de número 5. Diz assim a palavra do Senhor: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhes daria. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Amém? Podeis tomar assento. Deus convida Josué para acender um fogo interno. Um fogo interno é quando o inimigo tenta te paralisar e você decide que nada e ninguém vai te parar ou desanimar. Cantamos: vem Espírito, venha como um fogo. Por que nós pedimos para que o Espírito de Deus, ele venha como um fogo? Porque é um contra-fogo. Quando o inimigo se levanta contra nós, ele vem com fúria e ele vem para destruir, ele vem com fogo, ele vem com fúria. Então Deus está chamando Josué, colocando ele na ativa, pedindo para que ele se posicione e que ele desperte esse fogo que está dentro dele, que vem do Senhor, para que ele não venha desanimar. Quando o inimigo começa a fazer coisas para te irritar, e você fica zangado, mas usa essa força positiva, algo que está dentro de nós, que vem pelo Espírito Santo, é a reação. Nós temos que reagir, nós não podemos desanimar, nós não podemos parar, porque o inimigo está furioso. Nós não podemos parar porque o inimigo está nos atacando. Josué, ele teria agora que tomar a posição, estar à frente do povo, e Deus então chama ele para resistir, para ir avante. Ninguém poderá te resistir. Se você avança, se você se posiciona, o inimigo foge. O que diz a palavra do Senhor? Resistir o inimigo e ele fugirá de vós. Quando você se posiciona, o inimigo, ele recua. Mas quando você paralisa com medo, quando você fica temeroso, o inimigo avança. Porque as pessoas caem em desânimo, porque as pessoas caem em enfermidades, porque vão encolhendo. O inimigo vai avançando. É uma luta por território. O inimigo, ele vai tomando territórios. Ele vai avançando contra a tua alegria, contra a tua paz. Ele vai avançando contra a tua prosperidade. Ele vai ganhando territórios. Ele vai avançando contra a tua saúde. E você vai recuando. Então Deus está chamando Josué dizendo: olha, ninguém vai te resistir. Ninguém vai te resistir quando? Quando você avançar. Deus está dizendo para Josué que ele teria que avançar. Ele não poderia recuar para o Egito.
Ele teria que continuar. Como eu fui com Moisés, até aqui Moisés chegou. Mas agora você vai levar esse povo e vai fazer esse povo vencedor. E Deus vai dando a ele as estratégias para que ele possa vencer. Sempre quando há um incêndio na floresta, nos campos, como é que os bombeiros agem? Eles agem com o contrafogo. O fogo está avançando e os bombeiros especializados, eles vão mais avante e eles cercam e fazem outro fogo. Então, quando aqueles fogos se encontram, ele paralisa. Se nós deixarmos o fogo avançar, o fogo vai destruindo toda a floresta. Mas os especialistas, bombeiros, eles sabem que eles precisam fazer um contrafogo. E eles vão, quem é da roça sabe, quem já ouviu especialidade em combater fogo, sabe do que eu estou falando. É o contrafogo. Por isso nós cantamos, vem Espírito, vem como fogo. Vem me dar resistência. Venha me ensinar como vencer tudo isso. Como não permitir que o inimigo avance nesse território. Eu preciso preservar o território que eu tenho. Então toda guerra é uma preservação de território. Então a palavra vai dizendo para Josué, olha Josué, ninguém poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei e nem te desampararei. Eu não vou te deixar. Deus não está falando para Josué, você não vai ter problemas. Deus não está falando para Josué, olha, não vai ter inimigos. Deus está dizendo, você vai avançar, porque você vai conquistar cidades, e lá, eles vão tentar te resistir, mas não vão resistir. Não vão te resistir. A melhor defesa é um ataque. A melhor defesa é quando nós atacamos o inimigo. É quando o inimigo, ele vem com as suas estratégias e nós já estamos prontos para contra-atacá-lo, pegá-lo de surpresa. Mas nós encolhemos, nós ficamos amedrontados com as coisas que ele começa a nos ameaçar, quando ele começa a vir contra nós. Muito interessante quando Davi vence o Golias. Há uma estratégia de guerra ali, que muitas vezes nós não nos apercebemos. Golias, ele vinha todos os dias próximo do arraial de Israel, e ele ameaçava. Olha, eu vou destruir vocês. Não vai sobrar ninguém. E ele era muito grande, forte, guerreiro, e ele amedrontava todo o exército. E apenas com uma palavra, eu sozinho vou destruir vocês. Não precisa do exército dos filisteus, eu vou destruir. Aquilo era uma falácia. Mas o exército começou a se amedrontar. Saul, ele começou a se amedrontar. Todo o exército se amedrontou. Mas ali tinha um menino chamado Davi, moço ainda, que ao ouvir aquilo, ele não se conforma. Como pode um incircunciso vir contra o exército de Deus? Como vocês podem se amedrontar, tendo um Deus tão poderoso e um incircunciso ameaçar vocês? E ele então se posiciona. Eu não vou contra ti com armas, mas eu vou contra ti com o Senhor dos Exércitos. O que ele sabia? Que Deus estava com ele. O que Deus diz para Josué? Eu não te deixarei e nem te desampararei. Isto é a nossa confiança. Na nossa guerra, nas nossas lutas, Deus não nos deixa e nem nos desampara. Ele está conosco. Se Deus é por nós, quem poderá se levantar contra nós? Então é posição que Deus estava cobrando de Josué. Posicionamento. Se posiciona. Se você não se posicionar, o inimigo virá e vai ganhar territórios. Se você não resistir, o inimigo vai ganhando territórios. Deus, ele age quando você se posiciona. Na tua fé, quando você
confia que Deus está contigo. Esforça-te, tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei aos seus pais que lhe daria. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo que nele está escrito. Não se afaste da palavra de Deus. Busque na palavra de Deus qual é a saída. Venha ao culto e diz: Espírito Santo, fala comigo nesta manhã. Preciso ouvir a tua voz. Ministra o meu coração. Me ensina. Na palavra do Senhor nós vamos encontrar saída para toda e qualquer situação. Por isso Deus fala: não se afaste deste livro. Não deixe de meditar nessas palavras. E receba a palavra, e confie na palavra. E põe em prática a palavra. Então farás prosperar o teu caminho, e serás bem-sucedido. Então você vai avançar. O que é prosperar? É avançar. É sair de uma situação de estagnação e avançar. Isso é prosperar. Nós temos que prosperar. Então esta palavra te fará prosperar, te fará sair dessa situação. Muitas vezes nós achamos que ficar reclamando ou se perguntando o que está acontecendo, porque eu estou sofrendo, porque as coisas acontecem assim. Acontecem assim porque o inimigo nos odeia. O inimigo, ele trama a nossa destruição. Estive ontem à noite ainda ministrando em um aniversário de uma missionária que está completando 96 anos. A igreja que ela dirige, 42 anos. E ali conversando com ela, eu conheci a região onde está a igreja. Há 42 anos atrás era um deserto, um lugar muito ruim, um lugar muito perigoso de São Paulo. E ela diz: você não sabe o que eu enfrentei. Enfrentei bandidos que diziam que iam fechar a igreja, porque eu comecei a fazer trabalho para tirar os jovens das drogas, e aqueles homens que vendiam as drogas vinham me ameaçar. Eu era uma mulher sozinha, eu tive que ser um homem nessa igreja, ela disse, porque não havia, o marido por algum motivo foi embora, deixou ela sozinha, e ela disse: eu tive que confiar em Deus. E hoje ela está com 96 anos, vendo os seus filhos, vendo os netos, vendo a igreja completando 42 anos, porque ela resistiu. Ela resistiu. Então, quando enfrentamos problemas, não recue, não pare. Cria um fogo de proteção. Cria o contra-fogo. O inimigo vai te atacar, vai te atacar. Ele virá contra a tua paz, ele virá contra a tua paz. Ele virá contra a tua família. Ele virá contra a tua prosperidade. Ele virá te ameaçando. Qual era o trabalho de Golias? Ele ia e ameaçava, até causar um medo. Então, como o inimigo trabalha? Causando medo. Ele grita, ele fala que vai destruir, e se você começar a aceitar o que ele está falando, você será destruído. Se posicione, comece a usar o contra-fogo. Eu tudo posso em Deus que me fortalece. Comece a usar a palavra. Comece a repetir a palavra. Por isso Deus diz para Josué: não se afaste o livro desta lei. Medita nele. Tenha ele como sua bússola. Tenha ele como as palavras que você vai usar em tempos difíceis. Use a palavra do Senhor. Provérbios capítulo 24, versículo de número 10 diz assim: se te mostrares fraco,
No dia da angústia, é que a tua força é pequena. Se você se mostrar fraco no dia da angústia, é porque a tua força está pequena. É porque você está confiando no seu próprio braço. Deus disse para Josué: eu estarei contigo todos os dias. Não vou te desamparar, não te deixarei, eu estarei contigo. Se Deus está conosco, nós temos que avançar, é continuar sem medo, é continuar resistindo o inimigo. Josué tinha muito para conquistar, ele teria que cumprir a promessa de Deus. Deus nos dá promessa: eu vou te abençoar, eu vou te prosperar. Mas nós temos que trazer a promessa de Deus. A palavra profética, ela fica pairando na atmosfera, e nós temos que captar. Vem uma palavra profética sobre a tua vida, muitas pessoas ficam esperando. Olha, Deus vai te prosperar, Deus vai te abençoar, e a pessoa fica anos e anos. Deus disse que vai me abençoar. Sim, comece a estudar, comece a investir, comece a se posicionar. Deus vai estar contigo, Ele vai te dar forças. Levante pela manhã, levante cantando, levante alegre. Se você se deixar levar pelo desânimo, você não levanta da cama. Não levanta da cama. Se você começar a aceitar o que vem vindo sobre a tua casa, sobre a tua vida, você não se levanta da cama. Esses dias tive um ataque na saúde, e se eu paro, piora. Nós temos que resistir. Esses dias eu não estava aguentando com a dor na lombar. Mas se você fica, a vontade que dá qual é? Ficar deitado, não se levantar. Mas você tem que vencer, tem que se levantar. E quando você se posiciona, você vai vendo que a dor não é nada, ela passa. E você vence, e vai continuando. E quando você chama a Deus para a sua indignação, e declara: eu posso, e Deus se agrada. Quando você fica indignado com o que está acontecendo, você chama a Deus. Há momentos que nós ficamos indignados com as coisas que acontecem, mas parar não vai nos ajudar. Recuar vai piorar. A indignação nos faz clamar a Deus. Deus diz assim: olha, traga os seus argumentos. Sabe, Deus quer conversar conosco. Deus diz ao seu povo: olha, traga os seus argumentos, vamos conversar. Muitas vezes nós temos muitos argumentos para falar com Deus. Temos muitas queixas, mas Deus quer ouvir. Deus quer ouvir. E o que Ele vai falar para nós? Anima-te, esforça-te, tem bom ânimo. Jesus disse: eu venci o mundo. Eu venci o mundo. Jesus, Ele não fica falando: olha, o mundo está difícil, o mundo é assim mesmo, não luta contra isto. Jesus disse: eu venci. Eu venci. Jesus é nosso exemplo, que ele foi maltratado, foi perseguido, mas ele venceu. Teve momentos que ele disse: passa de mim esse cálice. Pai, procura outro. É muito pesado. Ser rejeitado é muito pesado. Mas ele diz: eu venci. Então, quando você chama Deus para a sua indignação e declara: eu posso, Deus se agrada. Quando é que Deus vem ao nosso auxílio? Quando nós confiamos nele. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé, Deus não estará junto contigo. Quais os requisitos para viver essa força? É um fogo interno. Ter ânimo. Ter ânimo. O que é desânimo? É o roubo do ânimo. Eu estou desanimado. Você está declarando: eu perdi o ânimo. Eu fui roubado em meu ânimo.
eu não consigo levantar, eu não consigo reagir. Ninguém pode te ajudar quando você declara, estou desanimado. Porque é algo que tem que pegar fogo dentro de você. Anima-te, esforça-te. Deus não poderia destruir os inimigos? Sim. Mas ele diz para Josué, se você não for, se você não projetar, se você não sonhar, como eu vou dar a terra? Como eu vou te dar? Como eu vou te abençoar? Deus tinha prometido, Deus tinha jurado ao povo que daria. Moisés, ele fica pelo caminho. Muitas pessoas no deserto ficam pelo caminho, por vaidade, por ego, por tantas coisas, por chegar momentos que se revolta contra Deus, acaba ficando no caminho. Ele diz agora, como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Você levará este povo a conquistar a terra. Então os requisitos para viver essa força, é um fogo interno, tem que nascer, incendiar dentro de nós. Eu tudo posso em Deus que me fortalece. Eu tudo posso em Deus que me fortalece. Abra a tua Bíblia em Salmos de número 31. Diz assim a palavra do Senhor. Em ti, Senhor, confio. Nunca me deixes confundido. Livra-me pela tua justiça. Inclina para mim os teus ouvidos. Livra-me depressa. Seja a minha firme rocha, uma casa fortíssima que me salve. Porque tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Assim, por amor do teu nome, guia-me, encaminha-me. O que o salmista está dizendo? Me guia, porque eu vou continuar caminhando. Encaminha-me, não me deixe desviar do caminho certo. Ele não está parado dizendo, Senhor, resolve esse problema para mim. Ele está dizendo, me guia. O salmista Davi, ele tinha consciência que ele precisava caminhar. Ele precisava fazer aquilo que cabia a ele fazer. Tem coisas que só Deus pode fazer. E aquilo que cabe a mim fazer, Deus não vai fazer. Esforça-te, tem bom ânimo. Isso depende de mim, não depende de Deus. Quando você se posiciona, Deus, ele diz, eu estou com você. Então o salmista, ele sabia que ele precisava ser guiado, porque ele iria continuar caminhando. Guia-me, encaminha-me, tira-me da rede que para mim esconderam, pois tu és a minha força. Nas tuas mãos encomendo o meu espírito. Tu me redimiste, Senhor Deus da verdade. Odeio aqueles que se entregam a vaidades enganosas. Eu, porém, confio no Senhor. Ele dizia, eu odeio aqueles que se entregam à vaidade. A vaidade. Tem pessoas que a vaidade é tão grande, que ela se posiciona como um coitadinho, para que todo mundo olhe para ela e diz, olha como você sofre, olha que tristeza a tua vida. Isso é vaidade também. A pessoa quer ser vista. Nós temos que passar por problemas que ninguém precisa saber. A gente só conta o testemunho. Olha, eu estive no fundo do poço e Deus me tirou. Deus estendeu as suas mãos e eu saí. Nós não precisamos ficar contando derrota. O inimigo se alegra quando nós contamos derrotas. Mas o inimigo se envergonha quando nós nos posicionamos e diz, eu venci. Em Cristo Jesus, eu sou mais do que vencedor. Mas a vaidade nos leva a buscar pessoas que olhem para nós e tenham dó. Olha como você sofre, como você está passando problemas. Olha, coitado. Não, se posicione. Faça esse fogo arder dentro de você. Se posicione, se anime. Ah, tem dias que eu não tenho vontade de levantar. É verdade, mas eu levanto.
Tem dias que eu digo, eu não aguento mais, mas eu continuo. É assim que nós temos que nos posicionar. E Deus se agrada quando você reage. Deus está dizendo a Josué, Josué, começa, filho. Te anima, te esforça. Tira-me da rede. É claro que o inimigo vai preparando ciladas. O inimigo, ele quer a tua destruição. Nas tuas mãos, encomendo o meu espírito, tu me redimiste, Senhor Deus da verdade. Odeio aqueles que se entregam à vaidade enganosa. Eu, porém, confio no Senhor. Eu me alegrarei e regozijarei na tua benignidade, pois consideraste a minha aflição, conheceste a minha alma nas angústias. O salmista não está dizendo, eu nunca passei pela angústia. Eu nunca tive problemas. Não, está dizendo, eu tive problemas. E odeio aqueles que são vaidosos. Odeio aqueles que gostariam que eu me baixasse. Mas eu confio no Senhor. Continuar. Diz ainda a palavra. E não me entregasse na mão dos meus inimigos, pusesse os meus pés num lugar espaçoso. Tem misericórdia de mim, ó Senhor, porque estou angustiado. Consumido estão de tristeza os meus olhos, e a minha alma e o meu ventre, porque a minha vida está gasta de tristeza, e os meus anos de suspiro, a minha força descai, por causa da minha iniquidade, e os meus ossos se consomem. Eu admiro Davi porque ele nunca lança peso sobre os outros. Sempre que você vai ouvir Davi, ele diz, a minha iniquidade, o meu pecado. Ele chega diante de Deus e diz, só eu pequei, só eu errei. A palavra do Senhor diz, de que se queixa o ser vivente, a não ser dos seus próprios pecados? De que se queixa o homem, a não ser dos seus próprios erros? Aquilo que vem sobre nós é porque nós semeamos errado algumas vezes, é porque nós plantamos coisas que não deveríamos ter plantado. Mas Davi não está ali reclamando de ninguém, foi fulano, foi ciclano. Não, só eu, é a minha iniquidade, eu errei. Tem misericórdia de mim, Senhor, porque estou angustiado, consumidos estão de tristeza os meus olhos e a minha alma, e o meu ventre, porque a minha vida está gasta de tristeza, e os meus anos de suspiro, a minha força, descai por causa da minha iniquidade. Ele não acusa a mulher, não acusa os filhos, não acusa a esposa, não acusa o marido, não acusa a igreja, não acusa governo. Ele diz, a minha iniquidade. O caminho que eu estou andando foi as minhas escolhas. Aquilo que eu estou sofrendo foi as minhas escolhas. E eu preciso sair. E para sair, eu preciso fazer um contrafogo. Senão eu vou sendo consumido. Eu vou sendo destruído. Fui opróbrio entre todos os meus inimigos, até entre os meus vizinhos, e horror para os meus conhecidos. Os que me viam na rua fugiam de mim. Os que me viam na rua fugiam de mim. A pior coisa é você encontrar uma pessoa que está desanimada. Não dá vontade de conversar com ela. Tudo para ela é ruim. Você oferece as melhores coisas, ela rejeita. Você oferece os melhores passeios, ela rejeita. Tem pessoas que vão aos melhores lugares, e elas vão aos melhores lugares para fazer daquele lugar um lugar terrível. Tem pessoas que sonham ir para Israel. Já levei várias caravanas para Israel. E eu fico impressionado. Quando chega ali, eu digo, Israel é um lugar que você sai melhor ou sai pior?
Depende como você vai. Ah, eu quero ir para Israel, é um lugar maravilhoso. Depende. Tem pessoas que vão para Israel e voltam terríveis, porque há um espírito de contenda. Quando você vai ao Rio Jordão, e diz assim, vamos renovar o batismo, olha aqui é o Rio Jordão, aparece já um espírito religioso. Não, é uma vez só que batiza, e começa a infernizar toda a caravana. Toda a caravana. Todo lugar, toda vez que você vai com uma caravana para Israel, quando chega no Rio Jordão, se você não tiver o Espírito de Deus, a tua caravana se desmancha, por causa de religiosos. Não, a Bíblia diz isso, a Bíblia diz aquilo. Irmão, se você sentir de entrar no Rio Jordão, você entra, senão não entra. Mas ela não se contenta dela não entrar, ela quer que ninguém da caravana entre. Então forma algo terrível, e começa a se discutir, se deve entrar, se não deve entrar, se deve batizar, se não deve batizar. E eu disse, é um espírito que está lá, desde João Batista. Porque João Batista ia batizar, e já começava alguém dizendo, o que é isso que ele está fazendo? Chegaram para Jesus e diz, João Batista batiza, e você que nunca batizou. E Jesus disse, veio João Batista, que não bebia, que não comia, chamaram ele de demônios. E vem o Filho de Deus, que bebe e come, vocês chamam ele de beberrão e de comilão. Tem pessoas que nunca estão satisfeitas. Porque é algo espiritual. É algo espiritual. A tristeza, angústia, decepções, é algo espiritual. Você tem que lutar contra isso. Ah, eu estou triste. A tristeza é um roubo da alegria. E quem rouba a nossa alegria? O inimigo. Então, é posição, é fogo contrário. Venha Espírito Santo como fogo. Por que nós temos que pedir que o Espírito Santo de Deus, ele venha como um fogo? Ele vem como um fogo queimando as palhas. Queimando palhas. Tem coisas em nossa vida que ela tem uma utilidade, até o grão amadurecer. A palha, ela tem grande utilidade. Enquanto o grão está verde, está se formando, precisa da palha. Mas no momento que você está maduro, arranca as palhas. Porque elas vão apodrecer o fruto. Elas vão apodrecer o grão. Então tem coisas em nossa vida que precisam ser retiradas. Tem coisas que precisam ser arrancadas. Então a palavra do salmista, ele vai declarando, porque a minha vida está gasta, de tristeza os meus anos de suspiros, a minha força descai por causa da minha iniquidade, e os meus ossos se consomem. Os ossos sofrem o quê? As angústias. São as marcas daquilo que nós passamos. O que são as dores em nossos corpos? São as marcas das angústias, das decepções, das lutas que nós enfrentamos. Fui opróbrio entre todos os meus inimigos, até os meus vizinhos, e horror para os meus conhecidos. Os que me viam na rua fugiam de mim. Tem pessoas que você não pode perguntar como ela vai. Como vai? Tristeza, angústia. Angústia. Estou esquecido no coração deles como morto. Sou como um vaso quebrado. Não sirvo para nada. Estou esquecido. Pois ouvi a murmuração de muitos. Temor havia ao redor. Enquanto juntamente consultavam contra mim, intentaram tirar minha vida. Mas eu confiei em ti, Senhor, e disse, tu és o meu Deus. Por isso que Deus disse para Josué, medita nesta palavra. A Bíblia, os países que têm a Bíblia,
Aqueles que conhecem a Bíblia dominam. Se pergunte por que muitos governantes não querem a Bíblia na mão do povo. Porque o povo que conhece a palavra de Deus não se deixa enganar. O povo que conhece a palavra de Deus não se deixa ser levado para a derrota. O povo que conhece a palavra de Deus, ele resiste o mal. Ele não permite o mal entrar na sua casa. Ele sabe que aquilo que muitas vezes estão planejando, o que Davi fala? Olha, eles tentaram contra a minha vida, intentaram tirar minha vida. Tentaram tirar minha vida. Os dominadores, eles tentam roubar, primeira coisa, a tua esperança. Como é que se domina um povo, tirando a esperança dele? Os malfeitores, os maus governos, a primeira coisa que eles tiram é a tua esperança. Olha, nós vamos te dar uma ração mensal, pouquinha coisa, você não precisa de muito. Olha o que nós estamos ouvindo em nossos dias: você não vai ter nada e vai ser feliz. Se aquilo que nos motiva é construir, se aquilo que nos motiva é comprar, se aquilo que nos motiva é estudar, eles vêm tirando a esperança. Não precisa. Você só precisa comer uma ração, e essa ração nós vamos te dar. É roubar a esperança. E é triste ver o povo brasileiro decaído, angustiado. Você passa pelos bairros, as igrejas estão vazias. Ontem eu fui num percurso de 1 hora, e fui olhando as igrejas. Meia dúzia de pessoas, 10 pessoas. Aí você passa em um bar, lotados de mulheres e homens. Ainda falei para minha esposa: o que faz uma mulher vir a um ambiente desse, degradável? Um lugar que não cabe ninguém, escuro, sujo, que você vai passando na porta e vai olhando. Pessoas sujas. Perguntei para ela: o que faz uma mulher vir a um lugar desse? A falta de esperança, falta de fé. Estamos sendo roubados em nossa esperança. Então o salmista, ele vai dizendo: olha, tentaram tirar minha vida, tentaram contra mim, mas eu confiei em ti e disse: tu és o meu Deus. Os meus tempos estão nas tuas mãos. Livra-me da mão dos meus inimigos e dos que me perseguem. Faz resplandecer o teu rosto sobre o teu servo. Salva-me por tuas misericórdias. Não me deixes confundido, Senhor, porque te tenho invocado. Deixa confundido os ímpios e emudeçam na sepultura. Emudeçam os lábios mentirosos, que falam coisas más com soberba e desprezo contra o justo. Ó, quão grande é a tua bondade, que guardastes para o que o temem, o qual operaste para aqueles que em ti confiam na presença dos filhos dos homens. Tu os esconderás no secreto da tua presença, dos desaforos dos homens, encobri-los-ás em pavilhão da contenda das línguas. Bendito seja o Senhor, pois fez maravilhosa a sua misericórdia para comigo em cidade segura. Pois eu dizia na minha pressa: estou cortado diante dos teus olhos. Não obstante, tu ouviste a voz das minhas súplicas, quando eu a ti clamei. Amai o Senhor, vós todos que sois santos, porque o Senhor guarda os fiéis. Retribui com abundância aos que usa de soberba. Esforçai-vos, e Ele fortalecerá o vosso coração, vós todos que esperais no Senhor. O que o salmista diz? Esforçai-vos. Se esforce. Se você conhece, confia, mesmo quando não está entendendo, Deus é o seu fundamento, firme rocha, casa fortíssima.
Deus vai ser o seu guia. E ele diz: eu me alegrarei, conheceste a minha alva na angústia, e não me entregaste nas mãos dos inimigos. Quando você clama a Deus, e você fica indignado com o que está em redor, você diz: ajuda-me, Senhor. E Ele estende as suas mãos e te tira de um lamaçal, e te tira de um lugar de morte. Traga a memória, Deus o livrou antes de coisas que você pensava que não poderia ser livre. Comece a trazer a memória de onde Deus te tirou. Comece a trazer a memória como Deus te abençoou. No momento da angústia, não comece a declarar derrota. Comece a trazer as bênçãos que Deus já fez. Puseste meus pés num lugar espaçoso. Não olhe apenas para o problema, quando o quadro é outro. Quando você pode observar que atrás do problema há vitória. Se nós olharmos apenas para os problemas, nós desanimamos. A palavra nos fala dos heróis. Muitas vezes nós não entendemos que sempre há recompensa. Hebreus capítulo 11, ele fala da luta de cada um. Ele fala dos problemas que enfrentaram. Mas ele também traz as vitórias. Capítulo 11, versículo 32 diz assim: o que mais direi? Faltar-me-ia o tempo contado de Gideão, e de Baraque e de Sansão, e de Jefté, e de Davi, e de Samuel, e dos profetas, os quais venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos dos estranhos. Apagaram o fogo e colocaram em fuga os exércitos dos estranhos. Você vai ler a vida de cada um. Eu sempre, quando eu leio essa passagem, eu digo: Salomão, com toda a sua glória, não está aqui. Sansão, que nós olhamos para Sansão e falamos: olha, era um mulherengo. Sansão, oxe. Mas no final da sua vida, na sua angústia, cego, sendo zombado, ele olha para o céu e diz: volta-me dar forças. E ali ele vence os seus inimigos. O que os inimigos queriam envergonhá-lo, nós temos Sansão em nossa mão. Nós vencemos o homem mais forte. Porque o inimigo, ele quer te vencer. O inimigo, ele quer mostrar como ele conseguiu te derrotar. Sansão, ele é um dos heróis da fé. Porque no momento de angústia, ele não se deixou abater. Quando todo o estádio estava zombando, você sabe o que é ser levado a um estádio e ser apresentado? Olha, esse aqui era o homem mais forte, era esse que nos amedrontava. Agora ele não tem mais visão, ele não tem mais o seu cabelo, não tem mais a sua força. Ele é o nosso bobo da corte. E todo o povo gritava, zombava. Sansão olha para os céus e diz: Senhor, não deixe os meus inimigos zombar de mim. Porque quando o inimigo te derrota, ele está dizendo aos céus que Deus falhou na sua vida. Porque nós podemos clamar a Deus? Porque nós somos a imagem e a semelhança de Deus. Quando você está dominado pelo inimigo, Deus está sendo envergonhado. Porque Ele virá ao teu socorro.
Porque o nome dele, que está na tua vida, está sendo colocado à prova. Não é você. Não sou eu apenas que estou sendo derrotado. Porque o inimigo, no momento que ele quiser me derrotar, ele derrota. O inimigo, no momento que ele quiser me envergonhar, ele me envergonha. Mas a minha oração é: eu sou a tua imagem e a tua semelhança. Se o inimigo me vencer, o Senhor será vencido. Traga Deus para a tua guerra. Traga Deus para guerrear a sua guerra. O Senhor prometeu na minha vida. O Senhor prometeu que eu seria mais do que vencedor. Por que eu estou nessa angústia? Por que eu estou nessa tristeza? Por que o inimigo está me zombando? Volta a me dar forças. Para que saibam que o Senhor é Deus. Quando você lê o Salmo 31, você vai vendo toda a decaída de Davi. Toda decaída. Estão zombando de mim, meus amigos me esqueceram, olha, pensaram que eu era morto, falaram que eu era um vaso quebrado, mas ele diz: mas eu confio em ti. Traga Deus para a sua guerra. Eu não vou ficar prostrado, eu não vou ficar derrotado, eu ainda glorificarei ao Senhor. Põe esse propósito no coração, e o Senhor vai te ajudar, o Senhor vai te levantar. Se você conhece, confia, mesmo quando não está entendendo. Eu não estou entendendo o que está acontecendo, mas saiba que o Senhor estará contigo. Não olhe apenas para o problema, olhe o quadro inteiro. Hebreus capítulo 11 é o quadro inteiro. Começa falando das necessidades, começa falando das lutas, começa falando dos ataques, mas termina o quadro dizendo: eles venceram. Eles apagaram o fogo, eles calaram a boca do inimigo, eles quebraram a espada. Isso é os heróis da fé. É isso que nós temos que nos posicionar. Não apenas ficar pelo caminho, chorando. Muitos que não conhecem a palavra, não entendem a palavra. Jesus, ele vai no caminho, depois da sua ressurreição, capítulo 24 de Lucas. Jesus tinha passado pela crucificação. Todos então diziam: olha, o mestre se foi. Nós agora, tudo aquilo que nós sonhávamos, tudo aquilo que nós projetávamos, terminou. Porque o mestre, ele morreu. E muitos discípulos se dispersaram. Muitos não sabiam mais o que fazer. E a palavra nos mostra o caminho de Emaús. 2 dos discípulos de Jesus, eles estavam pelo caminho, e eles iam falando entre si: olha, viu o que aconteceu? E chega ali um forasteiro, que começa a conversar com eles. Versículo 17 de Lucas 24 diz: e ele lhes disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós, e por que estáis tristes? Jesus pergunta para os seus discípulos: que palavras são essas e por que vocês estão tristes? Eram discípulos de Jesus, andavam com Jesus, sabiam que Jesus iria passar pela cruz, porque ele já tinha falado. Ao terceiro dia vai ressuscitar. O grande problema é esquecermos das promessas de Deus. O grande problema é esquecermos aquilo que Deus tem reservado para nós. Por isso Deus diz para Josué: não se afaste de ti o livro desta lei. Porque quando você se esquecer, busque na lei, busque na palavra, quais são as promessas. 1000 cairão de um lado, 10.000 do outro, tu não serás atingido. Praga alguma virá à tua tenda. Mas nós nos esquecemos.
porque não colocamos em prática a palavra de Deus. Poderão se juntar contra ti, mas não prosperarão, porque eu te guardo. O grande problema é quando nós esquecemos a palavra de Deus. Por isso Deus diz para Josué: Josué, acenda esse fogo, anima-te, esforça-te, mas não se esqueça da palavra. Quando você se esquece da palavra de Deus, você começa a ficar triste, ficar angustiado, achando que não tem saída, achando que o inimigo venceu. E esses dois discípulos iam pelo caminho, e Jesus chega perante eles: que palavras são essas, que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? E respondendo um cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém? E não sabe as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhes perguntou: quais? E eles disseram: as que dizem a respeito de Jesus o Nazareno, que foi um homem profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante do povo. E como os principais sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora sobre tudo isso, e já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram, é verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro, e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém ele não o viram. E ele lhes disse: ó nécios e tardos de coração para crer, tudo o que os profetas vos disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? O que Jesus está questionando ele: vocês não ouviram os profetas? O que Deus está nos questionando hoje: por que você está triste? Por que abate a tua alma? Você não sabe que Deus guerreia por você? Não sabe que Deus tira o opróbrio, tira a vergonha e te faz assentar com os príncipes dessa terra? Acenda o fogo que combate o fogo do inimigo. Apagaram o fogo do inimigo. O que Deus está te chamando nesta manhã: faça o contrafogo. Quando o inimigo pensa que te venceu, você começa a glorificar a Deus. Quando o inimigo pensa que para você, agora ele te cercou e você não tem saída, você diz: a minha saída vem do Senhor dos Exércitos, que fez os céus e a terra. Davi, ele olhava os montes, e ele dizia: uma grande armadilha contra Jerusalém. Porque os inimigos, se eles vierem pelos montes, eles vão nos destruir. Quando você está no vale, e em volta é montes, o inimigo vem pelo monte, ele tem vantagem sobre você. Mas ele olha para o alto e diz: de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Se posicione, acenda um fogo contrário. Comece a louvar a Deus, comece a bendizer a Deus, comece a trazer alegria ao teu coração. Diante do Senhor, até a tristeza salta de alegria. Você crê nessa palavra? Se coloque de pé, comece a louvar a Deus, comece a agradecer ao Senhor, comece a louvar ao Senhor, comece a bendizer ao Senhor. O papel da coragem é lutar contra o medo. Tenha fé, tenha coragem.
Faça de acordo com esse livro, controle as suas emoções, foco, priorizar, vai consertando as pequenas coisas, vai consertando aquilo que você pensa que não pode ser consertado, vai consertando, vai mudando as pequenas coisas em volta. Salmo 43 diz assim: faze-me justiça, ó Deus, pleiteia minha causa contra a nação ímpia, livra do homem fraudulento e injusto, pois tu és o meu Deus, o Deus da minha fortaleza. Por que me rejeitas? Porque ando lamentando por causa da opressão do inimigo. Envia a tua luz e a tua verdade, para que me guiem e me levem ao teu santo monte e aos teus tabernáculos. Então irei ao altar de Deus, a Deus que é a minha grande alegria, e com harpa te louvarei, ó Deus, Deus meu. Porque está abatido a minha alma? Porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, o qual é a salvação da minha face, e Deus meu. O salmista Davi disse: eu vou ao altar e vou cantar. Você está diante de Deus nessa manhã. Comece a louvar a Deus. Comece a bendizer o teu nome. Comece a rejeitar o fogo do inimigo, a tristeza, a angústia, a enfermidade, tudo aquilo que não provém de Deus. Comece a rejeitar. Eu rejeito essa dor, eu rejeito essa tristeza, eu rejeito essas palavras, eu rejeito. O inimigo não tem poder sobre mim. O Senhor é a minha força, o Senhor é a minha proteção, o Senhor me dará o escape. Comece a louvar a Deus. Davi se chega diante do altar, ele toma a harpa nas mãos e começa a tocar. Comece a louvar a Deus essa manhã, comece a bendizer ao Senhor, comece a agradecer a Deus. O inimigo não suporta quando você é grato a Deus. Ele diz: eu fiz de tudo para trazer angústia, trazer tristeza, mas ela ainda tem nos seus lábios alegria. Ela louva o seu Deus, ela bendiz o seu Deus. O inimigo usa a esposa de Jó e diz: olha, amaldiçoa esse teu Deus e morre. Jó diz: o meu Redentor, ele vive. O meu Redentor, ele vive. O inimigo está dizendo: por que você continua ainda servindo esse Deus? Por que você continua indo na igreja? Por que você continua? Desista. Ele está dizendo: amaldiçoa teu Deus. Mas você resiste como Jó e diz: louvado seja o Senhor. Deus está no controle. Ele deu, Ele tirou, e Ele restitui tudo o que foi roubado. O Senhor nesta manhã, Ele restitui o que foi roubado. Faça o fogo contrário. Não se abate, não se deixe ser vencido. Louve ao Senhor, agradeça ao Senhor, comece a louvar o Senhor, comece a bendizer o Senhor. Senhor meu Pai, Senhor, que não se afaste da nossa boca o livro da tua lei. Senhor, me toma pelas mãos, me faça, Senhor, andar direito. Senhor, que os meus lábios sejam purificados para o louvor. Receba, Senhor, a minha adoração nesta manhã, receba o louvor nesta manhã. Bendito seja o Senhor. Que o Senhor sare nesta manhã, tire toda enfermidade. Que o Senhor acenda este fogo contrário em seu coração. Que o Espírito Santo de Deus, Ele desça com este fogo contrário contra as coisas do inimigo. Espírito Santo, abençoa, cura, transforma. Amém. Quantos podem aplaudir o Senhor?